estamos en el Teatro Esperanza, donde hay un encuentro cultural, Esquinas del Sur. Nosotros vamos a ver un poquito de qué se trata y ver a quienes encontramos por aquí. Espero que lo disfruten y bienvenidos a este espacio cultural. Da dança folclórica na juventude hoje em dia está aflorando muito. Nos dias de hoje, na verdade, né, muitos pais não apoiam, né, e no caso a arte. E aí a gente, que tá desde novo, a gente vê isso, né. E na dança a gente conhece várias pessoas, conhece vários lugares, pessoas incríveis. No caso, eu conheci ela na dança, a gente namora hoje, e também várias amizades que a gente leva pra vida, né, a partir da dança. Poder expressar o coração com a dança, conectar cada movimento com a música, faz o que no coração quando vocês estão dançando? Eu sinto assim, é uma sensação muito boa mesmo. Tu consegue expressar tudo assim em apenas poucos passos, sabe? Eu, por exemplo, em vez de dançar, eu me sinto voando dentro do palco, assim. É uma sensação muito boa, tu te deixa livre, assim. Olha, é muito boa a sensação. Nessa noite a gente dançou uma música que foi proposta, que era Chacareira Doble, né? E aí a gente dançou com uma música ao vivo, mas no grupo é proposta pelo instrutor, né? E aí a gente dança a música. Pretende continuar na dança ou algum dia vão parar? Eu pretendo assim, por mim, a vida toda. Por mim também. Este espacio cultural es sumamente importante no solamente para la frontera, sino para cada artista, para cada integrante de este espacio cultural. Sí, la verdad que consideramos, primero, mira dónde nos encontramos en el teatro, ¿no? Un espacio que históricamente, ¿no? Él respira arte, respira cultura. Entonces esto es un espacio y es muy diverso, porque no es solo ciertos géneros, es para todos los géneros, ¿no? Entonces, bueno, esto en este momento, hoy estamos participando nomás como invitados y siendo algunos puentes con los artistas, pero hoy están aquí organizando los cursos y los profesores lo que es la Esquina del Sur, música latinoamericana, pero también tenemos muchos espacios ricos en cultura. Aquí en el teatro tenemos el Yaguararte. En este momento se está haciendo el Fala de los dos lados, ¿no? Que circula entre Río Branco y Yaguarón, que también es una feria itinerante, una feria de cultura, una feria de literatura, de arte. Está llevando talleres para las escuelas, para los liceos, para los centros de educación de Brasil. Entonces, en este momento Yaguarón y Río Branco pero el aire está lleno de arte. Como estudiante de proyectos culturales y promoción cultural, esto enriquece en lo personal. Totalmente. Yo estudio en la Unipampa
volví a estudiar después de algunos años para recibirme de productora cultural. Entonces, es producción y políticas culturales. Nosotros aprendemos no solo sobre la cultura, sino sobre lo que son las políticas públicas para la cultura. Entonces, cada evento, cada puente que podemos hacer para unir artistas, para dialogar, para construir juntos, eso me enriquece personalmente, me trae muchísimo conocimiento y voy descubriendo artistas que no sabía que estaban en la ciudad ni en la frontera. Y eso es lo más lindo, porque un artista me lleva a otro. Uno me cuenta que existe un artista en la laguna, que existe un artista en un pueblo, que es una riqueza tan grande. Entonces, es esos puentes que me hacen los artistas, que me ayudan a construir juntos, que enriquecen mi caminata como productora cultural, como futura productora cultural y como una persona muy inquieta por promoción de cultura, ¿no? Porque también tenemos que enriquecer nuestra arte. No podemos perder nuestra identidad, pero no podemos negar la diversidad de la cultura. Entonces, son dos cosas que caminan de la mano. Entonces, para quien no conoce ya, ¿me permitís? Les voy a contar lo que es el curso en la Unipampa. Yo creo que nosotros deberíamos participar más. Es un curso binacional. Que muchos de nosotros que trabajamos en arte, que están en prensa, que se están moviendo a nivel cultural, sería maravilloso que lo hicieran, porque es un curso que te abre muchas puertas y que para nosotros desde el lado uruguayo nos queda más difícil porque tendríamos que ir a la capital. Y vas conociendo y te vas enriqueciendo personalmente y te vas transformando. Cuando llegues a recibirte en una persona que respira arte, que respira cultura y que vive la frontera con su propia identidad. Difícil passar a arte, fazer com que as pessoas possam cultivar ela em diferentes formas, em todas as expressões? Eu não acho difícil, porque eu acredito que a arte é algo que acompanha o ser humano desde seu nascimento, né? Porque quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a gente já tem essa capacidade de ouvir a nossa mãe cantar pra gente. Quando a gente nasce, muitas vezes já é embalado com músicas, e isso faz parte da nossa vida desde sempre. Então eu acredito que as pessoas elas têm essa ligação intrínseca e estão sempre consumindo e também produzindo arte. Então acho que é algo que é natural, faz parte da vida e a gente se aproxima, né, desse repertório, desse conteúdo. Então eu acho que não é difícil, é fácil, porque é difícil viver sem, né, a arte, na verdade. Isso quer dizer que toda mãe deve incentivar em qualquer área para a criança, para que ela possa também ser esse agente especial na montagem da construção do país em forma arte. Com certeza, a gente deve estimular sim, e na verdade para não perder isso depois que cresce, porque eu acho que as crianças têm essa abertura natural com a arte, têm o hábito de desenhar, o hábito de cantar, de viver a arte, e aos poucos quando a gente cresce, às vezes a gente vai deixando de praticar, então tem que se manter conectado para se manter vivo. Então os pais devem estimular, mas também devem se manter frequentando espaços de arte, levar as crianças, né, nesses lugares, como a gente vê aqui hoje, várias crianças presentes também. Então é muito importante levar e se manter conectado com a arte ao longo da vida, né? Uma coisa que está faltando na arte é promover diferentes pontos, tipo crianças de tal idade para tal limite e adolescência, em todas as expressões. Sim, eu acho que é importante a gente ter produtos de qualidade, né, focados também na promoção da infância, né, de uma infância que tenha contato com elementos que sejam apropriados para a sua idade. A gente que vive numa cidade fronteiriça, né, que está ali no limite do país e tem essa relação com o Uruguai, a gente tem essa capacidade de cruzar a ponte e ver esse intercâmbio natural, né, que a gente tem dos dois lados aqui, mas
claro que é importante saber em que fase, né, que cada uma está para poder consumir o produto que seja adequado para a sua idade, né? Uma feira de arte seria muito legal, né? Sim, com certeza. Agora, no mês de novembro, nós temos a Feira de Literatura e Arte que aconteceu agora e depois tem a Feira do Livro que vem na sequência. Então, é muito importante que esses espaços tenham exposições artísticas, mostras artísticas voltadas para a infância também, né? Não só para o público adulto, mas para as crianças poderem também ter uma programação cultural. Mas tem várias ações acontecendo. A gente tem a Casa Aspiros, que organiza também o Sofá na Rua, né? Que organiza eventos que sempre tem uma programação voltada para o público infantil. É importante valorizar. Como nasce esse projeto e a que aponta? Então, esse projeto é um projeto que a gente pensou a partir de conversas no âmbito da universidade, né? Eu tenho um projeto de pesquisa que se chama Musicando a História, que a gente tem trabalhado com as relações entre música e história. E já há algum tempo eu pensava, né, da gente fazer um tipo de atividade cultural que envolvesse música latino-americana, mas de um jeito também formativo, que a gente pudesse dialogar sobre as músicas e os artistas também. Então, a partir especialmente de diálogos com a professora Geice Nunes, que é professora minha colega também lá da Universidade Federal do Pampa, a gente começou a colocar isso em prática, pensar o formato, né? Então pensamos esses dois momentos, essa roda de conversa com a performance do Douglas Bessa e do Héctor Rojas, os músicos, né? E agora que a gente vai ter um momento de sarau onde vários artistas podem livremente se apresentar aqui, recitando poemas, né? Cantando, enfim, fazendo performances artísticas. Esquinas del Sur, ele aponta a juventude, a não tão jovem também? A ideia é tentar integrar, né, as gerações mais antigas, né, que a maioria das canções que o pessoal tocou aqui, né, faz parte, né, de gerações mais antigas, mas elas são atemporais também, né, e em diálogo com as culturas mais jovens, né, tem muitos estudantes aqui da universidade, do Instituto Federal, das escolas, né, então de a gente aproximar essas culturas sobre essa relação da música com a cultura e a história latino-americana também. Hoje em dia a cultura está, digamos, sofrendo alguma parte onde tem pessoas que não são muito culturais, senão mais bem focado na ganância. Esses espaços aqui, eles avivam, eles trazem a memória do povo que a cultura é tudo. Pois é, essa é a nossa ideia, né, de que a cultura, além da expressão cultural, né, estética, ela é um elemento que constitui, né, a história dos povos, das nações, né, e de uma forma inclusive internacional, solidária, né, dos povos da América Latina. E é sempre importante a gente parar para refletir sobre a América Latina, sobre a situação política e social dos nossos países, né, para que a gente possa pensar sempre adiante, né, e sempre de uma forma integrada, né. E a cultura acho que é um meio muito eficaz, né? Muito importante para a gente mobilizar esse tipo de reflexão e sentimento. Aqui em Jaguarão também temos um monte de pessoas letristas, pessoas que escreveram livros, gente muito importante nessa área da literatura. Sim, temos, né? Temos aqui o Aldir Schiller, por exemplo, né? Que escreveu romances, contos, né? Já falecido, infelizmente, né? Então, que é um nome conhecido, que sempre dialogou muito com essa questão da fronteira, né, dos dois lados, né, de uma mesma história, né. Então, aqui a gente acha que é um ponto muito legal para a gente fazer esse diálogo com, né, também os nossos vizinhos uruguaios, né. Afinal, a gente tem uma série de elementos culturais que a gente compartilha, apesar de falar de línguas diferentes. Tem uma história em comum, né, que é uma história da região aqui platina, mas também da América Latina como um todo. E hoje esse encontro
latino-americano, assistimos pela primeira vez, e para as pessoas também que estão vindo compartilhar, mostrar o seu saber, a sua arte. É isso mesmo, a nossa ideia é de uma forma democrática integrar, né? Inclusive não é cobrado nada de ingresso, é aproximar as pessoas da população de Jaguarão, de Rio Branco, né? Da universidade, do Instituto Federal, né? Aproximar as comunidades para celebrar essa cultura latino-americana através da música, especialmente, mas também das outras formas de arte, né? A cultura, ela não morre. O que morre é talvez os processos históricos, institucionais que promovem o apagamento dela. Mas a cultura, ela nunca morre, né? Ela sempre se dinamiza porque ela é orgânica, né? Ela faz parte de um processo humano em constante mudança. Talvez o que morra é a ação da instituição, do próprio fascismo, né, ou de um projeto ideológico que usa a cultura como forma de apagamento, de esquecimento. Não seria uma parte que as pessoas, os humanos, a gente que faz o esquecimento e não próprio do povo ou do conjunto? Exatamente. São as próprias organizações, as relações sociais de poder, né? Os interesses grupais, ideológicos, é que promovem o esquecimento, né? Porque isso é uma estratégia do poder, promover o esquecimento, né? Então o povo, a dinâmica da cultura popular, ela nunca morre. O povo, ele sempre vai se dinamizando, encontrando formas de resistência, né? E de processos muito profundos da cultura, né? Em que eles se revitalizam, eles rememoram as suas coisas, eles revivem as suas memórias. Isso está na cultura indígena, na cultura popular. Agora, o que acontece é justamente isso que eu estou te dizendo, né? Que é justamente as forças do poder que estão nas questões ideológicas que promovem este esquecimento e esse apagamento, né? Isso quer dizer que cabe a nós, construtores de cultura, identificar uma parte onde que eles estão para poder reclamar. Exatamente, esse talvez seja o papel da crítica, né? O papel da intelectualidade, o papel da universidade, o papel do artista engajado politicamente, né? Que é justamente promover que essas estratégias de apagamento e de esquecimento, eles estão postos, eles não sumiram. E a gente tem que identificar essas estratégias de apagamento e lutar contra elas como forma de resistência, né? E a arte é uma força e um papel importante nessa resistência ao esquecimento, né? São momentos como esse aqui hoje que faz o avivamento de tudo isso. Exatamente isso. Momentos tão ricos que nem que a gente viveu hoje e momentos tão raros é que justamente faz rememorar uma história que ela ainda segue viva e vai persistir. Então, essa oportunidade que nós tivemos hoje, essa comunhão, né, de trocas de saberes, da música, resgatando a música latino-americana num momento histórico tão difícil que foi para nós, que foi a ditadura, né, de muita morte, de muito apagamento. Estes momentos revitalizam e nos dá uma noção de coletivo, né, de perspectiva de esperança, né?
Fala é a Feira Alternativa de Literatura e Artes da Fronteira, que esse ano está completando a 7ª edição. E a nossa feira, ela tem várias atividades. Atividades culturais que acontecem em vários lugares da cidade, tanto de Jaguarão como de Rio Branco. A intenção dessa feira é fazer uma circulação cultural entre a nossa fronteira. E também, não só nos espaços culturais das cidades, mas também nas escolas do Brasil e de Rio Branco. E durante todo esse período que normalmente nós fazemos num mês inteiro, esse mês está sendo em setembro, acontecem oficinas culturais, artísticas, oficinas com temas transversais dentro das escolas. Então esse é o nosso grande carro-chefe, digamos assim, do evento. Por que não colocar fala binacional? Porque fica tão nacional, tão local. Quando a gente coloca o binacional, já é uma integração muito grande. E vocês fazem essa integração, mesmo sem fazer a integração ou binacional. A gente nunca pensou nesse assunto, inclusive, né? Porque a nossa feira, eu estou falando agora em português, porque né, eu represento a coordenação brasileira. A nossa coordenadora uruguaia é a Mireja Brochado, mas todo o nosso material de divulgação, nossos banners, tem nas duas línguas, né? Tem em português e tem em espanhol. E também as atividades, os oficineiros, as oficineiras também são brasileiras e uruguaias. Nunca questionamos isso de colocar o binacional, porque sempre nasceu o binacional. Então, até é legal, interessante, quem sabe para a próxima edição a gente coloque sim o binacional. A gente percebe que existem muitas manifestações culturais na nossa fronteira, muitas mesmo. Inclusive nós também não conhecemos todas elas, porque tem de vários tipos, né? Tem folclóricas, tem música, dança, teatro, artesanato, tem tanta coisa maravilhosa. E a Fala, a Feira Alternativa de Literatura e Artes, é mais uma dessas atividades. E a gente sempre busca conhecer essas pessoas e integrar também na nossa feira, porque a gente quer que cada vez mais tenha mais gente, mais participação, a gente quer descobrir os artistas e as artistas das nossas cidades, né? Então, inclusive, fica em aberto aí para o pessoal que estiver assistindo, se quiser participar no ano que vem, entre em contato com a gente está super à disposição. Nós temos uma página no Facebook chamada Fala, e aí Feira Alternativa de Literatura e Artes da Fronteira. E a gente tem a página da Sociedade Independente Cultural, que é quem organiza a Fala, o Jaguararte, outras atividades culturais que acontecem na nossa cidade. Então nós estamos abertos e queremos, inclusive, muito que vocês todos participem, porque a gente quer descobrir esses talentos locais, né? Está super lindo, né? É uma mostra de história, literatura latino-americana, organizada pelo pessoal da Unipampa. Está sendo muito legal. A gente incluiu, inclusive, na agenda da 7ª edição da Fala. E agora, quinta-feira, a gente tem um encerramento. Quinta-feira, às 19h30, na Biblioteca Pública de Jaguarão. E durante esse encerramento, a gente tem muitas atrações maravilhosas. Vai vir pessoal de fora também, daqui da região. Dentre essas atividades do sarau de encerramento, a gente vai ter o lançamento do livro Quileiros, Entre Histórias e Caminhos, do Richard Henry Ferreira, que é um escritor, jornalista e produtor do Uruguai. Vamos ter música com o Valentim Correia, músico e produtor cultural também de Rio Branco aqui. A apresentação de dança com o pessoal do grupo Arte e Expressão do Uruguai. Uma intervenção poética com o poeta Gabriel Zan, aqui do Brasil. Música com a Laura Correia, nossa cantora, né, conhecida. O lançamento do documentário El Pobre que Va por Pan, que é do Richard Henry Ferreira e do Nicolas Farinha, também do Uruguai. Música nativista com o Alencar Feijó, o Hélio Ramírez e o Regis Bardini. Então são várias atrações maravilhosas, né? Poesia, dança, música,
Então, todos convidados, a entrada é franca, é gratuita, então a gente gostaria muito de ter a presença de vocês na Biblioteca Pública, às 19h30, e vamos ajudar o Fala, né, a fazer essa circulação cultural e mover um pouco da cultura. A gente vai acabar se conhecendo também, fazendo contatos, é sempre bom ter essa articulação com os nossos irmãos, né, fazer essa troca cultural que acaba que nos deixa todo mundo muito feliz, né, então a gente quer que seja um evento maravilhoso para todos nós, e somos um grupo formado com poucas mãos, mas com muitos corações, né? E a alma, a gente está se entregando de corpo e alma para essas atividades, tá? Compareçam, um abraço e até! Quanto tempo de carreira já? Bueno, acho que em parceria a partir de 2012, mais ou menos, né? Um pouco mais de 10 anos a gente tem essa parceria. Nos conhecemos em 2007 em Porto Alegre e pensamos que um dia talvez nos encontrássemos em algum momento para tocar juntos, e 3 anos depois, 3, 4 anos depois, o Hector foi parar em Pelotas e eu, que sou ervalense, já estava em Pelotas há mais tempo, e aí começamos essa parceria. A música já estava programada, o estilo musical, ou nasceu ali no improviso? La música, desde que yo empiezo a hacer música, ya estaba la música con contenido social, la música latinoamericana era el objetivo. Temos 2 discos gravados, um de canções autorais, sobretudo canções do Hector, com arranjos coletivos, com participação de outros músicos, e um nosso, né, particular, só com os dois, que é de interpretações de canções do cancioneiro latino-americano. Telefone para contato. Telefone para contato. Número não me lembro. 98412-4611. Esses espaços são muito importantes para a cultura binacional aqui da nossa fronteira, mas também no mundo. Então, Esquinas del Sur acho que representa bastante, eu poderia estender e dizer que representa bastante também o nosso trabalho, né? Porque a gente, ainda hoje alguém perguntou assim, tá, mas quais são os países que vocês trabalham e tal? Então a gente sai lá do México e vem parar na Patagônia, né? Então a gente trabalha basicamente todos os países latino-americanos, né? E sempre recopilando canções, né? E tentando buscar efetivamente as raízes dos gêneros musicais, dos ritmos musicais, as relações geográficas que nasceu determinado gênero musical, determinado ritmo, o contexto social daquela canção, daquele texto, né? A gente sempre tenta agrupar, né, na perspectiva da interpretação, né? De que forma a gente vai interpretar uma música que é da Colômbia, uma música colombiana interpretada por um chileno e um brasileiro. Então, como é que é essa relação de respeitabilidade que a gente precisa ter com determinado gênero que efetivamente não é nosso ou originário do nosso país? Então a gente sempre dialoga com esse contexto social. Vocês já foram, digamos, deixados na estrada, ficaram, aconteceu alguma coisa que os músicos sofrendo? Não somente para chegar, senão para voltar também. Cara, acontece sempre coisas até engraçadas. Até ontem falávamos, né? Para vir acá eu falei com Douglas, che, a gente tem onde dormir? E ele falou, sim, temos, porque, cara, eu não quero voltar a dormir na rua.
Y conté para él que por allá, 30 años atrás, yo salí de Chile para Argentina, salí con 2 amigos músicos y cara, a gente durmió en la rua. ¿Tá? Y nos molhamos, entonces, claro, fue una cosa así bagualaza que a gente provocó un poco, ¿no? Mas son cosas engraçadas que pasan para salir nesse descobrimento. Mas o mais importante de todo, cara, eu acho que para não esquecer a história é que aconteça este tipo de espectáculos. Porque a direita, o fascismo, está louco para que todo mundo esqueça. Esqueça que han habido violación a los derechos humanos, que se asesina, que se mata, que se tortura. Entonces, mas si no se fala, si no está en estos espacios, va a volver a acontecer. A linguagem entre vocês, portunhol, espanhol, português, já foi um impedimento para alguma coisa em algum lugar? Eu acredito que sempre existem pessoas que, por exemplo, se a gente vai trabalhar, se o Héctor vai falar com alguém do Rio de Janeiro, que não tem uma fronteira, né, com um país de língua espanhola, provavelmente, mesmo que ele esteja falando um portunhol, tem uma dificuldade maior, né, de falarem. Assim como às vezes que eu tive no Uruguai, às vezes que eu tive na Bolívia, no Peru, sobretudo no Chile, mesmo tentando falar espanhol, eu não sou compreendido, né? Então é parte do contexto, assim, a gente fazer esse diálogo até que se entenda, né? Paralelo a isso, quando a gente toca, todo mundo entende. A gente se entende, independente se estiver tocando uma música, independente do país que a gente está tocando, todo mundo entende, todo mundo se relaciona com as questões artísticas que estão sendo apresentadas. A parte a gente está cantando, hoje a gente cantou em Quechua, né? Obviamente, né, as pessoas não entenderam, né? E mesmo assim se conectaram com a canção, por uma questão de ritmo, por uma questão de interpretação, sobretudo, né? A gente hoje aqui foi intérprete, a parte da canção quando na Plaça de Hora, que o Héctor é o compositor também da parte musical, mas a gente foi intérprete, né? Então, em geral, as pessoas, mesmo às vezes não entendendo a letra, o contexto da letra, se conectam com a canção, né? A conexão com os instrumentos já nasceu ou foi uma coisa construída? Ou, em outras palavras, vocês estudaram música? Bom, eu tenho formação em música, só que em licenciatura em música. Licenciatura em música significa que eu não fiz uma habilitação especificamente no instrumento, né? Nos meus estudos acadêmicos de música, na licenciatura, que é efetivamente ser um professor de música, o instrumento que eu escolhi para estudar mais, né, foi o violão. E depois que a gente iniciou a parceria, né, me dediquei mais a estudar os ritmos latinos, né? Efetivamente eu tocava violão, acordes e tal, e canções, mas o cancioneiro latino-americano foi um estudo, uma imersão de estudos que a gente fez juntos, né? E esse diálogo entre o violão e o charango, o violão e o sopro, né, as próprias vozes. Então, basicamente, o que aprofunda a minha relação com o instrumento musical, que é o violão, é na parceria com o Héctor. Depois desse dia, vai uma agenda nova ou todo mundo para casa? Cara, a gente mora em Pelotas, temos agenda, tocamos em uns lugares aí em Pelotas, sempre estamos tocando.
esto, nosotros quedamos por aquí. Espero que les haya gustado este pequeño resumen de lo que ha acontecido en este día, esta noche, este espacio cultural de Estudio de Santucho. Nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier momento, cuando el tiempo así lo decida y tengamos una nueva historia, algo emocionante, como eso que está pasando ahí atrás. Así que un gusto, hasta entonces.